Você tem interesse em fazer doutorado nos Estados Unidos ou, enfim, em outro país fora do Brasil? Então eu preparei esse vídeo aqui para te ajudar, dando algumas dicas e contando a minha experiência, e espero que você goste. Então, se liga aí. Fala pessoal, meu nome é Nathan Batista, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho como foi a minha experiência para conseguir uma bolsa de doutorado aqui nos Estados Unidos. Para quem não me conhece, eu sou, como eu disse, Nathan Batista, sou fisioterapeuta e eu faço doutorado aqui em Ohio, na cidade de Toledo, a Universidade de Toledo, e o meu doutorado é na área de ciência do exercício. Então eu vou contar um pouquinho da minha experiência aqui e falar mais ou menos como foi o passo a passo, dar algumas dicas, pode ser interessante aí para você que tem essa vontade, beleza? Então se liga aí no vídeo. Bom, gente, então eu acho que assim, o primeiro passo para quem quer fazer um doutorado, não só aqui nos Estados Unidos, mas fora do país, eu acho que é primeiro de tudo você ter o sonho de estudar fora, porque eu acho que nem tudo são mil maravilhas, não é fácil, nem o processo, nem estar aqui. Então eu acho que você tem que ter esse sonho, né? Porque quando você tem o sonho, você vai atrás das coisas com mais garra, com mais vontade e acaba não desistindo, que eu acho que é o que muita gente para no meio do caminho. Mas eu acho que o primeiro passo é você querer. Então acho que essa é a minha primeira dica. A segunda dica que eu posso dizer é fazer contatos. Então provavelmente você já deve ter um professor na sua própria universidade, aqui no Brasil, não aqui, né? Mas no Brasil, que você já tem algum contato e provavelmente o seu professor tem vários contatos. Então eu acho que é muito válido você estabelecer esses contatos em diversas regiões, porque são eles que vão te ajudar a seguir, a dar o processo para fazer um doutorado fora do Brasil. E aí isso já linka com a minha terceira dica, que é você estabelecer uma ou algumas áreas de pesquisa do seu interesse. Eu, por exemplo, no meu caso, eu sou fisioterapeuta e eu atuo mais na área de fisioterapia esportiva e ortopedia. Então, para mim, não era muito válido eu pesquisar áreas de neurologia, cardiologia, por exemplo, a não ser que eu quisesse mudar. Mas o meu currículo, né, me ajuda muito mais nessa área de esportiva e ortopedia. Eu acho que você, antes de dar entrada em qualquer coisa, é você estabelecer os contatos e contatos voltados para a área que você tem interesse em pesquisar. Não precisa ser uma, pode ser algumas opções, mas também você não pode querer abraçar o mundo no sentido de áreas, porque no final você vai acabar ficando sem nada. E aí a próxima dica que eu dou é você usar as mídias sociais. Então o meu caso, que eu vou contar um pouquinho nesse vídeo, eu consegui a minha oportunidade pelo Twitter. E sim, eu quase nem usava Twitter, ou ainda não uso muito. Mas é você ter esses contatos e seguir pessoas ali da sua área, porque surgem muitas oportunidades nas redes sociais, especificamente no Twitter. A gente tem, pelo menos na minha área de fisioterapia, tem um monte de oportunidade. Então é muito importante ficar ligado também. E aí, a minha última dica antes de eu contar como que foi o processo, eu acho que é você não ter medo e não desistir. Porque se você ficar com medo, com receio, e eu tenho um pouquinho esse perfil, né, de um pé atrás, isso vai acabar sendo uma barreira para você conseguir os contatos e conseguir as oportunidades. E também não desistir, porque eu já vou falar antecipadamente que é um processo muito difícil, é trabalhoso, exige muito esforço, mas eu acho que se você não desistir, você consegue chegar lá. Então, só para deixar bem claro que muitas coisas podem acontecer para meio que te ajudar a parar, ficar no meio do caminho, mas como um conselho, nunca, se você tem essa vontade, não desista, vai fundo. Bom, agora eu vou contar um pouquinho como que foi a minha experiência, tá? E algumas dicas que eu posso dar baseado no que eu vivenciei. Então, a minha oportunidade que me trouxe aqui nos Estados Unidos, fazer doutorado aqui, começou, como eu disse, no Twitter. Na verdade, eu tenho alguns amigos do meu mestrado, da minha universidade no Brasil, e eu comentava com eles, né, do meu interesse em fazer um doutorado fora do Brasil. E aí eles já estavam cientes disso, e eu tenho um amigo em especial chamado Ítalo, que ele estava me mandando sempre que ele via no Twitter algumas coisas, ele me mandava ali meio que no direct do Twitter, tipo, ó, dá uma olhada aí, entendeu? Mesmo que não era da minha área, sei lá, vai que surge alguma coisa, né? E foi numa dessas que ele mandou, era uma área, assim, do meu interesse, que eu olhava e falava, caraca, eu gostaria de estudar isso daí. Que ele me mandou e eu falei, meu, vou tentar, sei lá, tipo... E aí eu vou colocar um print, deixa eu vir pra cá, um print de como que era o post no Twitter, era tipo um flyer, e aí nesse flyer tinha várias informações. Basicamente, nesse flyer tava falando coisas como uma introdução sobre a vaga,
né, uma bolsa de doutorado que estava vinculada à docência, então você teria que dar aula durante o doutorado. Era uma área de ortopedia, igual eu falei, enfim, e falava os equipamentos que tinham, as pesquisas que eles faziam e alguns pré-requisitos. Então falava que experiência com docência, ter experiência também com pesquisa e mais algumas coisinhas lá. E aí no final tinha voltando aqui, e aí no final tinha realmente uma frase assim: bom, se os interessados mandem um currículo pro e-mail, e aí o e-mail que é do professor que estava oferecendo essa vaga. E aí eu falei, bom, eu não tenho nada a perder, eu já tenho, vou mandar o meu currículo pro professor, via e-mail. E aí eu pedi ajuda para um outro professor meu, que é um professor meu que está na Austrália, chamado Danilo. E aí eu falei, cara, eu vou montar um e-mail aqui, eu já tenho um currículo em inglês, mas você pode dar uma olhadinha. Então ele foi lá, deu uma olhada, colocou algumas sugestões, muda isso aqui, a ordem disso, daquilo. Escrevi o e-mail e falei, o que você acha? Ele falou, cara, tá bom, só ajusta uma coisa aqui ou outra e manda. E aí foi o que eu fiz. Então sobre esse e-mail, basicamente eu perguntei o que é muito importante, você saber se o professor está aceitando aluno internacional, porque muitas vezes o programa não aceita ou não é do interesse do professor, ele não está meio que disposto a trabalhar com alguém de outro idioma, enfim, não sei, né? Então a primeira pergunta que eu fiz, além de me apresentar, falar de onde que eu era, que eu tinha mestrado e tudo mais, perguntei se ele aceitava aluno internacional e se eu tinha alguma chance, né? Foi basicamente isso. E aí, por incrível que pareça, ele me respondeu. Ele provavelmente deve ter visto meu currículo, se interessou também e gostou. Falou, Nathan, gostei do seu currículo, obrigado pelo interesse. E o que a gente pode fazer é agendar uma videochamada pra gente se conhecer. Nada certo, só pra gente se conhecer. Foi aí que a gente foi pra primeira etapa, que foi a minha primeira entrevista. Nessa entrevista eu fiz só com esse professor, que seria o meu orientador. E aí foi uma conversa bem informal, assim, bem informal mesmo. Então a gente conversou, perguntou quais eram os meus interesses, o que eu já tinha trabalhado, quais eram os meus planos, né, o que eu estava esperando e tudo mais. E ele falou também o que ele estava esperando, né, o porquê que ele estava procurando aluno de doutorado, as pesquisas que eles trabalhavam, né. Meio que assim, eu abri o jogo e ele abriu o jogo pra gente ver se as coisas casavam. Durou mais ou menos uma meia hora, 40 minutos essa entrevista. E, obviamente, tudo em inglês, né? Porque o professor, ele é americano. E aí, no final da nossa conversa, ele falou, Nathan, muito legal o nosso bate-papo, eu gostei muito de te conhecer e qualquer coisa eu entro em contato. Então, ele não falou assim, vou te entrar em contato. Ele falou, qualquer coisa eu entro em contato. Bom, e aí pra quem é ansioso, moiou, né? Porque você fica ali na expectativa de receber algum retorno e pode ser que não tenha retorno nenhum. E aí, demorou mais ou menos umas 3 semanas, ele me retornou, por incrível que pareça, né? Então, ele me mandou um e-mail, e aí nesse e-mail ele falava assim que ele gostou muito, né, de mim, da nossa conversa, e que por ele gostaria de dar sequência ao processo, né? E se eu estava interessado, porque poderia ser que eu vi o que ele pesquisava, não gostei muito, eu falava... Obrigado, valeu pela oportunidade, mas não é meu interesse. Mas obviamente que não, porque já era uma área que eu estava interessado, né? Então eu falei, claro, vamos marcar a próxima etapa aí. E a próxima etapa ele falou assim que seria uma entrevista um pouco mais formal, que ele gostaria que eu conversasse não só com ele, mas com outros alunos de doutorado do laboratório, com outros professores do laboratório e fazer uma visita, um tour ali pelo laboratório. Ele falou que o ideal seria eu vir aqui para os Estados Unidos para fazer isso, mas eu deixei muito claro para ele que não tinha condições financeiras e no meio da pandemia, porque foi no meio da pandemia. Então eu falei, não vai rolar, eu ir aí para os Estados Unidos. E aí ele falou, não, tudo bem, a gente dá um jeito de fazer um tour virtual aqui, um tour remoto para você conhecer o laboratório. Aí eu falei, fechou. Agendamos a segunda entrevista. E aí essa entrevista já durou 2h30, então foi bem mais intenso e também bem com um ar de entrevista de emprego, assim, perguntas bem específicas. Então vamos lá por etapas. Primeira coisa que eu fiz foi conversar com os alunos de doutorado do laboratório, eram 4 alunos. E aí foi uma conversa também bem informal, eu perguntei para eles pontos positivos e negativos do doutorado aqui, eles me perguntaram o que eu já tinha estudado, como que foi minha experiência no mestrado, eu também perguntei algumas coisinhas, né, do projeto que eles tinham aqui e tudo mais. Mas assim, foi bem bacana, foi uma meia hora.
E aí eu fiz o tour virtual com um dos alunos, ele pegou o celular, o tablet, alguma coisa do tipo, e foi filmando assim as salas do laboratório. Ó, esses aqui são os equipamentos que a gente tem, né? Esse aqui que a gente faz, aqui que a gente faz outro tipo de pesquisa, e ele foi mostrando pra mim e eu tudo acompanhando pelo vídeo. Isso durou uns 15 minutos mais ou menos. Aí eu fui pra primeira conversa com um dos professores, né? Então não seria o meu orientador. Fui conversar com ele e aí foi uma meia hora com ele e mais uma outra meia hora com uma outra professora. E aí essas conversas já foram bem mais, igual eu disse, bem mais diretas assim, né? Então eles perguntaram coisas como: o que você vai fazer se não der certo, né? Você vir pra cá. Perguntaram onde eu me via daqui 10 anos. Mais que eles perguntavam? Perguntavam por que eu queria ir para aquele laboratório e por que aquela universidade em específico que eu gostaria de ir. Então, assim, perguntas que eu tinha que estar um pouquinho preparado e que eu já adianto para vocês que, caso vocês estejam numa etapa assim, é bom estar preparado. Por que você quer estudar lá, entendeu? Foi bem direto e reto, assim. E por último, eu conversei de novo com o meu futuro orientador. E aí, a gente encerrou a conversa, essa última entrevista, né? Foi bem legal, apesar de ser tensa, né? Assim, mais pra mim tensa, né? Ao mesmo tempo foi muito descontraído, a gente deu risada, fez piada, enfim. Foi bem gostoso, assim, eu achei bem legal. E aí no final ele falou a mesma coisa, falou: Natan, bacana, eu acho que você gostou do pessoal também. Enfim, eu vou conversar com eles, eu vou ver algumas coisas aqui e eu te dou um retorno. Então dessa vez ele falou que ia me dar um retorno mesmo que fosse sim ou não. E aí isso foi no início de dezembro de 2020, e aí no final de dezembro, um pouco depois do Natal, ele me mandou um e-mail. E aí esse e-mail, ele já estava com o resultado. Então basicamente ele falou no e-mail que eu tinha ficado entre os 3 melhores alunos do processo seletivo e que eles me queriam lá. Só que ele falou assim... Então é o seguinte, os outros 2 alunos... Não era agora que ele falou. Só que ele falou assim: Natan, eu ainda estou esperando o resultado das bolsas, né? A liberação das bolsas de doutorado para realmente oferecer. Por quê? Aqui as coisas são pagas, né? O doutorado ele é pago e eu não teria a menor condição financeira de pagar o doutorado aqui, porque é muito caro, né? Inclusive arcar com os outros custos. Então essa bolsa, que eu vou falar um pouquinho mais tarde, ela cobre todos os meus gastos do doutorado, então eu não pago para estudar, e ela ainda me dá um auxílio financeiro, como se fosse um salário, que é o que me ajuda a pagar aluguel e, enfim, fazer as compras de casa e tudo mais. Então ele falou: Natan, eu ainda não tenho certeza da liberação das bolsas, então o que a gente pode fazer? Dá uma olhada lá no site da universidade e vê todos os documentos que precisam, e aí você já pode ir atrás, né? Então vai atrás dos documentos, porque quando sair o resultado da bolsa, a gente só finaliza o processo. Aí eu falei: opa, beleza, né? E aí eu comecei a ir atrás dos documentos. Aí entra algo muito importante, que você tem que estar preparado, não só psicologicamente e mentalmente, mas também financeiramente, porque aí você vai ter alguns gastos. Galera, calma. Esse vídeo ia ficar muito longo, então eu resolvi dividir ele em 2 partes. Então logo eu vou estar postando a segunda parte. Se você gostou, não se esquece de curtir aqui, beleza? Tamo junto, então logo segunda parte do vídeo. Abraço, fui!